Hoje nós vamos conversar sobre algo que você precisa saber, que eu preciso saber, mas que ainda há muitas dúvidas. Juntos, eu e você vamos debater ideias. E se eu estiver errado, ou se você estiver errado, a gente vai aprender juntos aqui hoje, porque vamos falar sobre dinheiro. E dinheiro é um tema difícil pra caramba, né? Eu não sou um analista financeiro, eu não posso te aconselhar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Mas eu, com o meu olhar sobrevivencialista, estou pensando em como é que a gente pode fazer para manter o nosso dinheiro com valor em uma situação onde a economia está com problemas ou onde nós estamos em um colapso social. Como é que você faz para aqueles dígitos que estão na tela do seu celular terem algum sentido se por acaso os bancos fecharem ou se o papel moeda desaparecer? Como é que a gente faz? No sobrevivencialismo a gente tem que pensar nisso. E eu, obviamente, bastante ignorante no assunto, vou precisar da sua ajuda nesse processo. Então, juntos, vamos agora investigar algumas categorias diferentes de investimentos ou, ao menos, seguros financeiros que você pode ter na sua vida. E a gente vai separar cada um deles entendendo pontos positivos e negativos para que a gente possa ver quais são os melhores, quais valem a pena e quais não valem a pena. E mais uma vez, eu enfatizo, se eu tiver errado aqui, aos amigos mais especializados, me corrijam, porque vocês vão estar ajudando, obviamente, para que eu possa me preparar melhor também. Hoje nós estamos em uma conversa e não em uma apresentação, certo? Dito isso, vamos começar com o nosso primeiro tópico, que talvez seja o mais conhecido de todos, que são imóveis. Sim, uma forma de você gastar o seu dinheiro e ter relativa segurança é comprando propriedades, certo? Seja uma casa, um apartamento, um sítio, uma fazenda, um galpão, seja o que for. Os imóveis eles têm algumas vantagens, características, obviamente, que são, primeiramente, você tem um abrigo sobre a sua cabeça independente de você estar ganhando um salário ou não, certo? Se você mora de aluguel e você está demitido da sua empresa ou sua empresa faliu, como é que você vai pagar o seu aluguel? Se você não pagar, você vai para a rua. Então ter uma casa própria, ou um sítio, ou seja lá o que for onde você possa morar, garante um abrigo sobre a sua cabeça. Além disso, se você tem um lugar que é seu, você pode fazer investimentos um pouco maiores para, quem sabe, colher algum alimento desse local. Uma casa alugada, você não vai montar um pomar, mas talvez você monte um pomar em uma casa comprada, porque aí você tem tempo para esperar aquele pomar crescer. Então, você consegue produzir algum alimento ali também, para se por acaso a sua renda diminuir, as situações ficarem complexas, a sociedade como um todo começar a ter problemas, alguma coisa você pode fazer na tua casa para encher tua barriga. E o número 3, a terceira vantagem do imóvel, é o fato de que ele pode acabar valorizando. Até onde eu conheço, geralmente quem compra terra não erra. Isso significa que se você comprar uma casa hoje e for vendê-la daqui 10 anos, ela provavelmente, muito provavelmente, vai vender por um preço muito maior. Então, essas são as qualidades, né, as categorias dentro da área de imóveis que podem garantir que você faça um bom investimento. No entanto, existem alguns pontos problemáticos do lado contrário, que são os pontos negativos dos imóveis. E o primeiro ponto negativo está no próprio nome dele. O imóvel não se mexe. Você não pode pegar o seu terreno, tirar ele com um trator, colocar num helicóptero e levar para outro país. Não funciona assim. Isso significa que ao comprar um imóvel, você está sujeito ao ambiente, tanto a questões geográficas, como enchentes, tornados e coisas do tipo, como também a própria situação política do local, certo? E isso leva à nossa segunda desvantagem do imóvel, que você está sujeito à política. Se por acaso surtam-se os políticos de um país e um colapso acontece, um estado totalitário entra no poder, eles podem simplesmente desapropriar você daquele local. E não interessa o quanto você não queira, o Estado vai lá e vai tomar isso de você e game over. Então, esses para mim são os dois pontos negativos muito importantes para se considerar quando você está pensando se vale a pena gastar dinheiro com um imóvel. Segunda maneira de você colocar o seu dinheiro em algo que permaneça valendo após uma crise: reservas de valor. Nessa categoria entram investimento em metais preciosos, em joias e até mesmo em arte e antiguidades. Os últimos dois, eles são mais complexos, eu não vou abordá-los aqui porque quem sou eu para avaliar quanto custa um quadro, né? E isso com certeza exige um mercado específico com categorias específicas. Mas falando dos dois primeiros, que são joias e metais preciosos, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que as qualidades, ou seja, desse investimento, número 1, é que elas são mais resistentes às flutuações. O que isso significa? Que 1 grama de ouro hoje
vai valer 1 grama de ouro daqui 50 anos no valor da moeda que estiver naquele tempo. Significa que, quer dizer que o ouro está ficando mais caro com o passar do tempo, né? Por exemplo, se você fosse comprar ouro na década de 80 e for comprar ouro hoje, é óbvio que ele está mais caro, o que na verdade não tem sentido. O que acontece é que a nossa moeda vai perdendo valor, o ouro permanece da mesma forma. Então, essa é a primeira vantagem do ouro. Do ouro e de qualquer metal precioso, ele mantém a sua reserva de valor com a passagem do tempo. O segundo ponto importante da reserva de valor é que ela permite que ela esteja na sua mão. Existem alguns caras que dizem assim, ó, se não está na sua mão, não é seu. O que isso significa? Pessoas que advogam pela ideia de investir em ouro para guardá-lo, não acreditam muito na ideia de você ter dinheiro em uma corretora, por exemplo. Porque o dinheiro está na corretora, não está no teu colchão. Então, o ouro, uma vez comprado, ou a prata, ou seja lá qual for o metal, ou joias, por exemplo, este anel de ouro que está na minha mão, está comigo. Então, se eu sair daqui e ir para qualquer outro país do mundo, ele ainda está comigo. Pode derrubar a internet, pode acontecer o escarcéu no mundo. Se não me roubarem, obviamente fisicamente, o ouro está comigo, certo? Então, essa é uma característica muito positiva. Você pode, por exemplo, em um único bloco desse tamanho, juntar toda a riqueza que você tem na sua vida, colocar numa mala e ir para onde você quiser. Naturalmente, essa portabilidade e alto valor em um pequeno espaço vem com uma desvantagem terrível, que é o risco de roubo, né? Enquanto as chances de você ser roubado em uma conta em um grande banco são bastante pequenas, geralmente ter ouro escondido em casa vai trazer um risco muito maior para você. Ainda mais se você é um cara que acaba falando para os outros que você tem esse tipo de metal. Isso significa que você pode cair no olhar de alguma gangue, de alguma quadrilha, e em um piscar de olhos, aquele valor incrível que você tinha vai embora. Então, esse é um dos pontos negativos de você reservar valor em metais preciosos e em joias. O segundo ponto negativo do ouro é a dificuldade de dividi-lo para utilizá-lo de forma prática. Temos que entender uma coisa aqui. Ouro e metais preciosos em geral, eles não servem para você negociar numa crise, tá? Não é como se você, quando faltar dinheiro em espécie, você vai ir lá raspar um pedacinho da tua barra de ouro e comprar pão na padaria. Não. Metais preciosos servem para o pós-crise. Então você compra metais preciosos antes da crise acontecer. A crise acontece, o valor do dinheiro despenca, você mantém o teu ouro guardado. Quando as coisas voltarem ao normal, você torna líquido de novo aquele metal precioso e você tem o mesmo dinheiro que você tinha antes da crise ou até muito mais, certo? Vamos partir desse princípio. O ouro não é para negociar na rua para comprar coisas. Ainda assim, um ponto negativo dele é a difícil divisibilidade dele. Isso significa que você pode vender ouro com facilidade, mas como é que você vai quantificar, como que você vai pesar, para quem você vai vender? Tudo isso pode entrar como um problema na equação. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre essa parte de metais preciosos, a gente fez um podcast legal com o Avelino, que é o proprietário da Morgantes. Ele é basicamente o cara que está à frente de tudo lá, e essa é uma empresa muito bacana que apoia aqui o nosso canal. Eles vendem metais preciosos em geral, fazem joias também. Então, se você quiser conferir o trabalho, eu vou deixar o link aqui na descrição da empresa deles. E se você quiser, o podcast vai estar aqui nos cards, aqui em cima. Próximo ponto, investimentos em fundos e ações. Esse para mim é um conceito quase alienígena, eu estou começando a conhecer desse assunto agora, mas em resumo é quando você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar na bolsa de valores, quando você vai colocá-lo em fundos imobiliários e semelhantes. A vantagem desse tipo de investimento é que você tem uma capacidade de flexibilidade muito maior, você consegue reagir aos estímulos muito rapidamente. Diferente do ouro, por exemplo, que está lá guardado e você não tem o que fazer, quando você tem dinheiro investido, por exemplo, em um fundo de investimento, você consegue observar o seu dinheiro flutuando em quase que em tempo real e conseguir reagir de acordo. Isso te dá muito maior capacidade de antecipar os impactos ou se aproveitar das oportunidades. O segundo ponto positivo é que se você levar a sério a ideia de investimento e passar décadas mergulhado nesse assunto e colocando o seu dinheiro ali, você eventualmente vai entrar num ritmo muito interessante onde você cria dividendos, juros compostos e você começa a ter uma renda que tecnicamente você não precisa trabalhar para obter, ou seja, você vai estar colhendo os frutos dos seus investimentos, obviamente a longuíssimo prazo, mas é uma forma muito interessante de desenvolver a tão sonhada renda passiva. No entanto, o ponto negativo é claro, né? As
corretoras, as ações, estão diretamente conectadas ao estado da sociedade e da economia atual. Se nós tivéssemos uma cisão no Estado, por exemplo, uma grande crise econômica se abatesse de repente sobre o Brasil, nós provavelmente teríamos uma queda drástica de todos esses fundos de investimento, de todas essas ações, e isso provavelmente faria muita gente chorar bastante. Então, existe uma boa chance de você conseguir bons rendimentos, mas existe uma chance de você perder muito dinheiro também. O segundo ponto negativo é que investimentos não é como a maioria dos caras de internet dizem para você. Eles são bem difíceis de serem entendidos. Para você ganhar dinheiro com isso e fazer disso uma parte da sua renda, você tem que estudar muito. Você tem que entrar nesse mundo, passar por cima da roupagem de dinheiro fácil e ficar realmente comprometido com o processo de aprendizagem do que é investimento. E isso é muito difícil, vai exigir muito esforço e é por isso que para mim é um ponto negativo. Porque, obviamente, eu não tenho tanto tempo para estudar dessa maneira. Mas fica aí um ponto importante para a gente lembrar que isso não é fácil e não resolve a vida tão facilmente. Próxima categoria aqui para a reserva de valor: guardar dinheiro em outras moedas. Olha só, isso é interessante, mas ao mesmo tempo exige muita atenção. O ponto positivo inicial, eu acredito que seja o maior ponto positivo, é o fato de que, por exemplo, se você tem dólares comprados, imaginemos que você tem dólares comprados em espécie ou numa conta em outro país, se o real tiver problemas, se a nossa moeda derreter e cair no buraco, o dólar continua operando e você vai estar bem o suficiente porque você consegue, se for necessário, trazer o valor do dólar que você tem em dólar para reais e continuar com o seu relativo poder de compra. Então, ter uma moeda, investimento em uma moeda mais forte vai te dar capacidade de sobreviver à desvalorização de moedas nacionais. Segundo ponto positivo, ter dinheiro em outra moeda facilita que você atravesse fronteiras se você precisar, de fato, sair do país. Se você sair do Brasil com, sei lá, 5 mil reais na mão, é uma coisa. Se você sair do Brasil com $1.000 na mão, é outra totalmente diferente. Isso porque uma moeda como o dólar, ela é aceita em praticamente qualquer país. Agora, imagine você desembarcando em um país qualquer com um monte de reais na mão. Talvez nem haja câmbio necessário para isso. Então, você facilita o conhecido como fronteirismo se você tem dinheiro em outra moeda guardado. O ponto negativo é óbvio, né? Da mesma forma que você está se protegendo contra o real, você está ficando vulnerável para aquela moeda. Então, imaginemos que você converte grande parte do seu patrimônio de real para dólar. Só que aí acontece uma tragédia e o dólar despenca. Você vai perder esse dinheiro da mesma forma, certo? Então sempre haverá o risco da moeda que você comprou para se proteger derreter, seja por uma guerra, por uma crise econômica naquele país ou coisa do tipo. Próxima categoria: criptomoedas. Esse é um assunto que hoje em dia é badalado, né? Muita gente fala sobre isso e nós, os mais velhos e ranzinzas, sempre ficamos com o pelo eriçado pensando em criptomoedas. Mas, por outro lado, sempre há lados positivos para tudo. Moedas, dinheiro, é uma ferramenta. E assim como qualquer outra ferramenta, tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo da criptomoeda, na minha concepção, no momento atual em que gravamos agora, e eu acredito que eu esteja me referenciando somente ao Bitcoin, tá? É o fato de que você consegue desaparecer com os seus valores e ir para onde você quiser. No sentido seguinte: se eu derreter todo o meu patrimônio atual e comprar tudo em bitcoins, guardar numa carteira física ou que seja, escrever ali a minha senha num lugar muito secreto, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu posso cruzar qualquer fronteira entre países sem precisar declarar nada e sem carregar nada comigo que dê a entender que eu tenho esse dinheiro. Eu consigo tirar dinheiro do país ou colocar dinheiro no país, seja em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa incrível. Comparado ao ouro, por exemplo, não tem nem como a gente colocar um lado a lado. Se você vai atravessar uma fronteira com 100 mil reais em ouro, se, por exemplo, você passar por uma revista e encontrarem aquele ouro, game over, você provavelmente não vai passar. Agora, com bitcoins, você passa, porque os caras nem imaginam que aquilo está com você. Então esse é um ponto, com certeza, extremamente interessante das criptomoedas em geral. Já por outro lado, o ponto negativo é que nós estamos falando de um recurso que ainda é bastante novo, que não está consolidado e também é muito usado para especulação, né? Ou seja, infelizmente nós estamos em um momento onde muita gente usa de criptomoedas para poder negociar e ganhar dinheiro com rentabilidades
com aumento de valor ou quedas de valor, e isso gera uma flutuação constante. Talvez hoje você compre a criptomoeda X por R$10 e amanhã ela vale R$1, ou talvez valha R$500. E essa flutuabilidade pode atrapalhar você com esse plano que eu falei, né, de utilizar uma certa parcela dos seus recursos para você deixar digitalizada e fora do alcance de todas as pessoas. É um ponto a se levar em consideração e que é muito importante. O nosso último ponto, eu acredito que é um dos mais importantes, é a categoria de investimentos em cursos e especializações. Meu amigo, uma maneira de você guardar valor é investir em si mesmo. Isso significa o quê? Veja, se você decide investir em você e transformar-se em médico, tá? Você vai e passa por uma faculdade de medicina, isso é investimento, você está pagando a faculdade, está gastando dinheiro, certo? Uma vez médico, você tem esse conhecimento com você até o dia da sua morte. Então você pode estar em qualquer país, em qualquer situação, em qualquer fronteira, em qualquer idioma que você será médico. Então você ganha um valor atribuído inerente à sua pessoa que nada vai tirar. Então, na minha concepção, a primeira vantagem é essa. A primeira vantagem de investir em cursos e especializações é o fato de que isso não se perde. A não ser que você bata a cabeça e tenha dano cerebral, você vai manter aquele ativo financeiro com você. Se você fez um curso de técnico de informática, para o resto da sua vida, aquele ativo financeiro estará te acompanhando. Em qualquer lugar do mundo, você pode ser um técnico de informática, você pode ser um médico, você pode seja lá o que for. Então, uma vez investido, não tem como ser retirado. Sinceramente, eu não consigo pensar em desvantagens. Tudo bem que se você for fazer uma faculdade, você vai gastar muito tempo, né? De certa forma, é uma desvantagem você investir 5 anos da sua vida em um propósito específico. Claro, é uma desvantagem, mas se houver o retorno esperado, não é mais uma desvantagem. O único ponto de atenção para mim nessa categoria é que lembre-se que hoje, especialmente nos mundos atuais, tem muita gente que acaba entrando em cursos ou em certificações ou em instituições que não são confiáveis. Muitas vezes você acredita que está entrando numa instituição que é legal, que é respeitada e etc. E aí você faz a formação e ela não é boa e te forma como um profissional medíocre, cheio de lacunas de competência. Então, para você investir com qualidade na sua própria especialização, você tem que buscar boas instituições e com bons currículos. Se me permite um off-topic aqui, esse assunto ele pega muito próximo de mim porque eu sou um professor, eu sou psicólogo, eu gosto de estudar, eu gosto de me afiliar a diferentes instituições, eu gosto de fazer cursos, então isso pega perto de casa para mim. Quando eu vejo alguém vendendo um curso bem meia boca e oferecendo grandes promessas, isso já me dá uma... sabe? Então a dica é a seguinte, ó, se você viu um curso que está oferecendo para você muita coisa, prometendo muitos resultados, e usando de gatilhos mentais o tempo todo, do tipo assim, ó, o tempo para se inscrever está acabando, olha, pega esse desconto, olha, essa oportunidade é única para você, faça isso e você vai se diferenciar. Vários gatilhos que te convocam a mexer com o teu cérebro mais reptiliano. Cuidado, instituições de respeito não utilizam de marketing baixo e vulgar dessa forma, certo? Lembre-se disso, vai te ajudar. Bom, o que eu achei que seria um vídeo curto, ficou bem longo, né? Mas, como eu disse, falar de dinheiro é um negócio complicado e ainda mais comigo, que não entende muito do assunto. Ainda assim, eu gostaria de saber o que você pensa. Você concorda com as categorias de investimento que eu falei? Você concorda com os pontos positivos e negativos que eu trouxe? E mais do que isso, se você se sentir à vontade, qual é a sua estratégia? Qual é o caminho que você julga ser o melhor para um sobrevivencialista que olha para as finanças e pensa: o que eu posso fazer para investir melhor? Em termos de onde é que está a diversificação da sua renda? Como que você tem escolhido os melhores caminhos? E eu esqueci algum caminho? Eu esqueci alguma categoria? Coloca aí nos comentários que eu estou muito curioso para aprender com a sua experiência também. E juntos, vamos lá, vamos continuar ficando mais preparados, porque no Brasil as coisas não ficam mais fáceis. Você sabe muito bem que quem nasceu aqui selecionou a dificuldade no difícil. Então, por conta disso, é natural que precisamos apoiar uns nos outros, certo? Deixe sua curtida, inscreva-se no canal para receber novos vídeos e a gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.